Paz do Senhor, irmãos. Espero que esse vídeo encontre vocês em perfeito estado de saúde e perfeita alegria para nós meditarmos na palavra do Senhor mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre não olhar para trás, meditar sobre essa ordenança, podemos dizer assim, de não olhar para trás. Nada melhor do que nós pensarmos no cenário que nós estamos vivendo. O mundo passa por grandes aflições. Nós não podemos falar somente do Brasil, mas a gente fala o Brasil e o mundo. Passa agora por grandes aflições, dias trabalhosos, dias difíceis, dias de grandes clamores aqui na Terra. O mundo está num colapso gigantesco e tudo parece estar fora de controle, de pernas para o ar. Parece que nada mais tem controle, parece que ninguém manda mais em ninguém, está tudo fora dos trilhos e parece que qualquer esforço humano é vão. Parece que a tecnologia, a sabedoria humana, todos aqueles desenvolvimentos que a gente estuda, que a gente vê, que tem mestres, doutores, cientistas, parece que tudo isso não vale nada, foi em vão diante do cenário que nós estamos enfrentando. São diversos tipos de problemas, são diversos tipos de crise, né? E nenhum homem é capaz, a sabedoria humana não é capaz de resolver, de trazer a solução. Nos tempos do rei Davi, isso também era algo comum, ele também passou por tantas aflições, guerras, tribulações, lutas, perseguições, e por várias situações ele compôs lindos salmos a Deus, que servem hoje de consolo para nós, e a gente pode iniciar hoje lendo esse salmo, apenas dois versículos, né, que se encontra no Salmo 108, versículo 12 e 13, que diz assim: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Salmo 108, versículos 12 e 13. Aqui Davi está dizendo: em vão é o esforço do homem para ajudar, para tirar da dificuldade, para trazer a paz, para trazer a saúde. É em vão, por isso eu coloco a minha confiança no Senhor. E aí, num outro momento, ele diz assim no Salmo 121, ele faz uma pergunta e ele mesmo traz a resposta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele pergunta, de onde me virá o socorro? Eu estou elevando os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versículos 1 e 2. Estas são palavras de ânimo, como eu disse no início, motivação, para que nós não abandonemos o barco, tá? Para que nós não olhemos de forma alguma para trás, para não colocarmos a nossa fé, que já é frágil, que já é vulnerável, nas promessas do homem, como nós temos visto, quanta gente decepcionada, colocando aí a fé, a confiança no homem, nas promessas humanas. E aí, por muitas vezes, essas promessas falham, e falham feio. E agora aqui o Senhor está nos instruindo, não confie nas palavras humanas, mas confie nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus, porque Ele é justo, Ele é fiel. Davi, ele fala no Salmo 119, versículo 49 e 50. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. O que é isso? A tua palavra, ela me traz vida, ela me traz motivação para viver nesses dias trabalhosos. A sua palavra é a minha vitamina, é o meu amparo para que eu possa me levantar do chão e seguir. A tua palavra é que me transforma, é que me dá alegria, é que me dá energia para que eu possa conviver com essa situação e almejar o céu. Então, essa é apenas uma introdução
desse título Não Olhar para Trás, né? E não tem como nós falarmos sobre essa frase, não olhar para trás, sem mencionarmos o cenário que atingia, que vivia há muitos anos duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Nessa cidade Sodoma vivia o sobrinho do nosso querido Abraão, considerado amigo de Deus. E essas cidades, elas aos poucos, apesar de serem muito férteis, muito boas para se viver, inclusive foram escolhas do próprio Ló, né, o sobrinho de Abraão, para morar ali em Sodoma. E essas cidades, elas se viram aí num progresso, não só de solo fértil, mas também acostumaram-se com tanta abundância e começaram a se chafurdar no pecado, afundar-se no pecado. Eram cidades perversas, pervertidas, imundas pelo pecado. Não era pela sujeira, e sim pelo pecado em si, né? A pior pandemia, né, atingiu aquelas cidades, que era o pecado. E o sobrinho de Abraão morava lá, em Sodoma. Mas que tipos de pecados havia lá que podemos comparar com os pecados de hoje aqui? O que a gente pode comparar? Bom, lá a Bíblia relata que tinham pecados abomináveis. Lá eles eram criativos e faziam práticas até anormais, né? Eles pecavam em todos os sentidos, em todos os aspectos. Sexo ilícito, prostituição diversa, adultério, homossexualismo, perversidade, estupro, bebedice, glutonaria, incesto e muitas outras coisas. E isso à luz do dia. Não tinha assim, vamos esperar a noite para pecar. Não, era 24 horas nessa entrega total à carne. E o que acontecia? Aquela cidade estava sem controle, as duas cidades sem controle, o pecado superabundou ali, né? E até no Novo Testamento nós vamos ver que a Bíblia relata o pecado de sodomia. Por quê? Porque vem da cidade de Sodoma, né? E aí essas cidades começaram a cheirar muito mal às narinas do Senhor, porque cometiam todo tipo de atrocidade. Em Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vemos um breve resumo, inclusive em algumas bíblias, tem aqui a prática da sodomia, algumas traduções. Essa aqui não tem a palavra, mas tem o significado, eu vou ler para vocês. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. Onde eu li Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Então, com essa situação toda, nós vemos um relato em Gênesis capítulo 18, quando Abraão recebe a visita dos anjos. Lembra que Sara ri da promessa, que ela ainda teria filho, e aí aquele encontro onde Abraão serve os anjos, né, aqueles homens, né, santos, né, com aparência angelical. E dois desses homens, eles vão até a cidade de Sodoma. Por que eles vão até lá? Porque Deus, ele só ouvia falar ali daquelas práticas absurdas de Sodoma, mas ele queria ver, ele queria comprovar o que estava acontecendo ali em Sodoma. E Deus desce à terra. Deus desce à terra. Vamos ver? Gênesis capítulo 18, versículo 20 e 21. Acompanha aí. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Não é grave, é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim.
E, se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Gênesis 18, versículo 20 e 21. Que importante relatar aqui que o nosso Deus é um Deus justo, né? Nosso Deus, ele não pratica a injustiça. Nosso Deus odeia a injustiça. Nosso Deus odeia balanças que são desonestas, desiguais. Nosso Deus não faz acepção de pessoas, não julga com parcialidade, jamais. E o nosso Deus queria ver exatamente se aquela cidade merecia a sua compaixão, a sua misericórdia. Ele queria ver exatamente o que estava acontecendo ali. E de quem era esse clamor contra Sodoma e Gomorra? Quem que vivia lá? Quem que era considerado o único justo daquele lugar? Era Ló. E Abraão, quando um anjo fica com ele ali, representando a presença do Senhor, enquanto os outros dois vão até Sodoma, Abraão tem uma conversa íntima com Deus, uma coisa maravilhosa, conversar com Deus, falar com Ele, ouvir Ele. E Abraão começa a perguntar a Deus, porque Abraão sabia que o que Deus queria fazer ali era a destruição daquelas duas cidades. Ele queria destruir aquelas duas cidades porque não tinha mais conserto, muita perversidade. As pessoas, elas não só pecavam, mas elas gostavam de pecar, né? Elas estavam conformadas, estavam confortáveis com aquela situação. E Abraão ora, ele intercede por Sodoma. Ele começa a fazer várias perguntas para Deus. Senhor, e se tiverem 50 pessoas justas, acaso o Senhor destruiria toda a cidade? Por causa dessas 50 pessoas? E ele vai fazendo essas perguntas até chegar em 10 pessoas. E Deus fala, não, eu pouparei o justo. Por que ele faz essa pergunta? Porque ele sabe que Deus é justo ao máximo, ao ponto de não destruir o ímpio com o justo. Deus, ele sabe julgar. Deus é justo juiz. Mas Abraão queria ouvir isso da boca de Deus. Então os anjos, aqueles dois anjos que foram até Sodoma, eles vão até Sodoma ao caminho, eles enxergam de longe Ló assentado na porta da cidade. A corrupção lá dentro era grande, mas Ló estava assentado na porta da cidade. O autor de Gênesis faz questão de mencionar onde Ló estava. Por quê que ele faz questão? Porque Ló era o homem justo e honesto, o único homem justo e honesto da cidade de Sodoma. Mostra aqui que ao invés de estar pecando lá, fazendo parte daquelas práticas nojentas, absurdas, mal cheirosas às narinas de Deus e aos olhos do Senhor abomináveis, Ló estava na porta da cidade, no portão da cidade. Era visível o seu comportamento do quê? De diferença. Era visível o seu comportamento de estar apartado do mal. Enquanto a cidade estava afundada no pecado, Ló estava separado dessas práticas vis. E aqui nós extraímos uma importante lição, nós conseguimos extrair essa lição que onde quer que nós estejamos, onde quer que nós coloquemos os nossos pés, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferentes e as pessoas precisam olhar e identificar onde está o servo de Deus. Ele está sentado na porta da cidade ou é difícil de achar ele? Não foi difícil de achar Ló. Rapidamente eles notaram quem era Ló. Rapidamente os anjos já sabiam quem era Ló, porque Ló estava separado. E o comportamento dele, o seu caráter, falava por si só. Ele não precisou dizer, oi, eu sou Ló. Quando ele vê aqueles homens, ele já não via rostos justos há muito tempo. Quando ele vê aqueles homens com seres, com rostos e faces angelicais, semblantes angelicais, Ló, ele se coloca à disposição daqueles homens com tamanha hospitalidade. Ele cozinha rapidamente, ele oferece banquete, ele convida para entrar. Preocupadíssimo em deixar aqueles homens lá fora, ali no quintal, perto daqueles homens corruptos,
A Bíblia fala que não tinha idade ali em Sodoma, era velho, moço, todos corrompidos, todos totalmente maléficos. E Ló demonstra hospitalidade para receber aqueles homens, generosidade para tratá-los bem, porque ele sabia que aqueles homens eram homens diferentes, semblantes diferentes, diferente de tudo que ele estava vendo ali em Sodoma. Além disso, Ló tenta proteger esses homens santos da malícia do povo, porque assim que aqueles homens perversos viram aqueles homens santos entrarem na casa de Ló, eles ficaram perturbadíssimos. Eles bateram na porta, eles queriam arrombar a porta, eles queriam molestar sexualmente aqueles homens. Sim, eles queriam que Ló entregasse aqueles homens para que eles se divertissem, passassem a noite se divertindo. E Ló, com muito medo, ele oferece as filhas, que também foi um pecado gravíssimo dele de oferecer as filhas para aqueles homens que negaram, porque eles queriam os homens santos. Mas um pecado não justifica o outro, não é verdade? Então Ló quis consertar uma coisa pecando com outra, porque não era certo também ele entregar as filhas dele, virgens, para aquele chiqueiro. Então, ali começou uma grande confusão. Quando Ló começa a falar com aqueles homens, ele até, se vocês acompanharem, nós não vamos ler para não tomar tempo, mas Ló, ele fala assim, meus queridos irmãos, meus irmãos. Toda vez que Ló vai chegar até esses homens, ele vai com calma, com paciência, para exortar, para dizer que não era para eles fazerem aquele mal e etc. Todas as vezes que Ló fazia isso, ele ia com amor, ele ia com carinho, né, para aqueles homens. E aqueles homens não queriam ouvir os conselhos de Ló de jeito nenhum. Teve até que separar ali a situação, porque os homens começaram a dizer assim para Ló, você agora quer dar uma de juiz aqui? Você agora quer nos julgar? E avançaram em Ló, queriam arrombar a porta, e aí os homens, os santos homens de Deus, o próprio Deus ali, fez um grande sinal, ele cegou os inimigos ali do lado de fora, uma grande cegueira, ninguém fez mal a ninguém naquele dia. Os anjos dormiram ali, pousaram ali, a família de Ló pousou ali também. Os anjos explicaram a Ló o que ia acontecer com aquela cidade, o que ia acontecer com Sodoma em alguns minutos, né? E amanheceu o dia, era o tempo de eles pegarem o que tinha ali de família e ir embora, né? Até os anjos perguntam assim, quem mais está aí? Aí Ló fala, não, aqui está comigo o meu genro, os meus genros, as minhas filhas e a minha esposa. E aí falam, então pega tudo, né? Avisa eles já que amanhã cedo nós vamos sair correndo dessa cidade, porque Deus vai destruir essa cidade. Ló vai, exorta, né? Mas abrindo um parênteses aqui, que eu queria chamar a atenção de vocês. Sabe essa parte que fala assim, que os homens dali começaram a falar para Ló assim, você por acaso é juiz? Eu tava me esquecendo de falar sobre isso. É uma coisa importante. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes. E eu acho normal até, porque a nossa natureza não gosta de ser repreendida. O que acontece? Quantas vezes a gente tenta ajudar alguém, a gente tenta mostrar o caminho para alguém, né? Não apontar a falha da pessoa, mas dizer, olha, esse jeito que você está fazendo não está certo, essa sua maneira de lidar com a situação não está correta, olha, você não tem obedecido seus pais, olha, você não tem sido um bom homem, você não tem sido uma boa mulher, se você fizer assim, você desagrada a Deus. Parece que quando você vai, não sei se já aconteceu com vocês, quando você vai aconselhar uma pessoa com amor, essa pessoa faz como os homens de Sodoma. Por acaso, quem é você? Quem é você que está me repreendendo? Por acaso você é Deus? Por acaso você é perfeita? Por acaso eu pedi a sua opinião? Por acaso você está me julgando? E aí, uma coisa que era para ser tão benéfica, né? Você acaba tendo problemas, porque a pessoa começa a virar a cara para você,
A pessoa, hoje nos tempos atuais, virar a cara era no tempo de Sodoma, né? Hoje nos dias atuais, não só virar a cara, mas agora é um tal de te bloquear, né? E te bloqueia das redes sociais, e te bloqueia do círculo de amigos, e assim vai. Só que, mesmo que você seja repreendido por alguém, que você vê que essa pessoa não é perfeita, e não vai ter mesmo uma pessoa perfeita, você sempre vai achar uma falha numa pessoa, só que Deus nos colocou aqui na Terra para ajudar uns aos outros. Então, eu ajudo você numa coisa que eu estou enxergando em você que não é legal, e você em mim. E eu tenho que ter maturidade, você tem que ter maturidade para aceitar isso com amor e amadurecer. E perceber o seguinte, a mensagem sempre vai ser maior que o mensageiro. Sempre. O que significa isso? Ah, você viu fulano pregando lá sobre adultério? Mas a gente sabe que ele deu umas escorregadas. Mas a mensagem continua sendo verdadeira, embora o mensageiro seja cheio de falhas. Embora o mensageiro seja pecador, a mensagem ainda é verdadeira. Então saiba separar. Fica com a mensagem. Analisa a mensagem. É verdadeira? É de Deus? Então guarda. A mensagem sempre será maior e melhor e maior e planos maiores do que o mensageiro. O mensageiro sempre vai ter falhas, tá? Diferente desses mensageiros aqui. Então, esses mensageiros levam essa mensagem. Ló, ele tenta convencer a família. Chega até os genros não acreditam nessa verdade, eles dizem, até parece que amanhã vai estar tudo destruído, tá tudo tão bem, tá tudo normal, olha o sol, olha, tá tudo normal no seu lugar. Não tem nenhum vento, não tô vendo nenhuma tempestade, não tem nenhum sinal de que amanhã isso aqui vai estar em cinzas. É muito difícil de acreditar, desculpa, Ló, nós não vamos. E Ló deixa os genros para trás, porque a Bíblia fala exatamente que os genros pensam que Ló estava brincando. Lembra, a mensagem sempre é maior. E era verdade. Só que os genros preferiram ficar. Aqui a gente extrai outra lição. Nós daremos conta e responderemos por todas as nossas escolhas. Todas as nossas escolhas terão consequências. Por isso, nós precisamos orar a Deus para cada escolha que nós fazemos na nossa vida. Inclusive a escolha de não crer. Muitas vezes você escolhe não crer. E aí você já escolheu, você já determinou o seu destino. Você não quer crer, você já decidiu. E as escolhas, elas têm as suas consequências. Então aqui os genros de Ló escolheram não acreditar, escolheram ficar, escolheram pensar que aquilo tudo era uma doidice, uma loucura de Ló, né? E o conselho dos santos homens foi o seguinte: corram, saiam o mais rápido possível para que vocês possam sair daqui com vida. Não olhem para trás e não parem nas campinas. Então vocês vão correr, correr, correr. E os anjos, esses homens santos, eles representaram a misericórdia de Deus. Quando eles viram que Ló e a sua família estavam muito devagar ali em deixar aquela casa, em deixar aqueles pertences, então os anjos pegam eles pelas mãos e colocam eles para fora da cidade, o mais rápido possível. E o que acontece com Sodoma? Enquanto eles vão correndo, enquanto eles vão, o Senhor Deus ele já começa a movimentar a destruição sobre aquela cidade. E ali começa a cair enxofre. Como assim? Uma catástrofe que, pesquisando melhor, foi um terremoto acompanhado de explosão de gases. Uma coisa horrenda naquela região. Que fumaça subia, fogo, destruição, cheiro ruim. E Ló seguiu para a cidade de Zoar, que era uma cidade de refúgio, que ele pediu para Deus, para que ele pudesse ficar ali, né, com a sua família, porque Deus queria destruir tudo. Aí ele falou, não, me deixa ficar naquela cidadezinha ali, me protege ali.
E ali no meio do caminho, eles já estavam fora da cidade, já estavam salvos da destruição, só ouviram os barulhos. E a mulher de Ló, a mulher que nós não sabemos o nome, nós não temos o nome dela na Bíblia, mas nós sabemos da sua história, como marcou, como serviu de exemplo a não ser seguido. Ela quase se salvou. Não sabemos o motivo que a fez olhar para trás exatamente, mas Jesus, ele reafirma que foi o apego, né, às coisas materiais. Mas a mulher de Ló, ela entendia quem era Deus, ela conhecia Deus, ela sabia das maravilhas que Deus já havia feito e do relacionamento íntimo e amigável que Deus tinha com Abraão. Então, ela sabia que Deus não era Deus de brincadeira, ela sabia que Deus era Deus fiel, Deus que fez a promessa a Sara, ela conhecia esse Deus. E ainda assim, o barulho da destruição, quando ela ouviu a destruição, quando ela ouviu as explosões, ela parou. Aqui a gente pode pensar que o que nos leva a parar é justamente ouvir o barulho, todo o barulho que não vem ali da boca de Deus, todas as vozes que não vêm da boca de Deus, para nós não passam de barulho. E nós precisamos decidir se nós vamos dar ouvido a esse barulho ou nós vamos continuar. Ela escolheu parar. Ao parar, ao ouvir, ela fez o que não podia ser feito. Ela olhou para trás. E ela foi imediatamente sufocada pelo enxofre, pelos destroços da cidade que estavam caindo sobre ela, né? E ela se transformou numa estátua de sal. Ela ficou para a história. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 32 e 33, o Senhor Jesus disse assim: lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida a perderá, e quem a perder, esse a salvará. Por que ela olhou para trás? Ela teve incredulidade. Será que Deus vai destruir mesmo Sodoma? Talvez como os genros de Ló. Talvez naquele dia era um dia ensolarado, amanheceu linda manhã, tudo no seu devido lugar, a natureza tudo certinho ali, não tinha sinal de tempestade, não tinha sinal de terremoto, não dava para acreditar que Deus ia destruir com fogo aquela cidade, com enxofre, que ia cair do céu, tudo aquilo não passava de achismo. Para com isso, incredulidade total. Esse talvez, né? Será que podia acontecer? Ela também tinha apego demasiado às suas coisas, aos seus bens, à sua casa. Não era uma casa qualquer, eles eram bem abastados, afinal de contas eles escolheram Sodoma. Sodoma tinha um solo fértil, ali havia prosperidade, ali havia abundância de pão, ali havia banquetes, ali havia de tudo o quanto era de muita abundância. E, inclusive, no começo, acho que em Gênesis 12, essa cidade é chamada Jardim de Deus. E ela pensou nesses bens. Também ela teve incerteza. Para onde nós iremos? Vamos largar tudo que nós conquistamos. Para onde nós iremos? Nós vamos começar do zero. Para onde nós iremos, Ló? E por um momento, Deus que outrora foi paciente com ela, fazendo com que o anjo a pegasse pela mão e trouxesse para fora da cidade. Agora Deus usa sua ira como castigo, perde ali a paciência com ela nesse momento e a destrói, porque ela desobedeceu uma ordem expressa e clara. Ela teve vontade de voltar, ela teve vontade de regressar, ela teve vontade de voltar à antiga vida, assim como os filhos de Israel lá no Egito, saudade
dos pepinos, daquelas coisas todas que nós tínhamos lá, agora nós não temos. E eles nem tinham isso, eles nem comeram isso e eles falavam que tinham saudade. Porque tamanha era a ingratidão. E o mesmo pecado a gente vê aqui na mulher de Ló. Vontade de voltar. Por isso, por mais que a nossa fé ela ande meio cambaleante, com os barulhos, né, os barulhos da mídia, barulhos de desesperança, barulhos, flechas malignas, barulhos de descrentes, barulhos de zombadores. Por mais que a nossa fé ela esteja com pouca motivação de caminhar, com pouca motivação de continuar, sem forças para prosseguir, por mais que seja assim, peçamos hoje a Deus forças para que Ele nos ajude a olharmos para frente, nunca olharmos para trás, nunca olharmos para Sodoma, nunca, porque Sodoma é a cidade da destruição. Veja que a mulher de Ló, ela andava com Ló. Ló era justo, Ló era honesto. Ela andava com Ló. Ela não se misturava com a vizinhança corrupta. Olha só, ela não tinha uma vida pecaminosa como os vizinhos dela. Ela tinha de tudo para ser salva porque era uma mulher boa. O seu marido era íntegro e ela o acompanhava. E ela tinha de tudo para ser salva. Mas ela quase foi salva. Que nós não sejamos assim, que esse quase saia do nosso caminho. Que esse quase venceu, ele quase aceitou, ele quase passou para lá, ele quase se fortaleceu. Saia da nossa vida esse quase. Não olhe para trás. A nossa salvação ela é individual. Isso prova aqui. Ló foi salvo, ela não. Matar a nossa carne com renúncias é o que vai fazer o pecado ser mortificado e fazer com que cada dia que nós matamos a carne, nós demos um passo para a eternidade. É um passo em direção a Deus. Não olhar para trás é não ter saudade da velha vida, é não ter saudade das velhas amizades, dos privilégios, das facilidades, porque o seu passado, o meu passado, não é digno de lembrança. Não é digno de lembrar com pena, com dó, com saudade, não é digno disso, por mais que, mas eu tinha um passado muito ruim, eu não vou lembrar mesmo com saudade, ainda que tenha sido um passado pacífico. Se você não estava em Cristo, você estava em Sodoma, então, portanto, não olhe para trás. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição, o prêmio. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu prossigo para o alvo. Quando vocês tiverem um tempo, leiam Judas 7, onde também tem alguns versículos falando de Sodoma e Gomorra. Aqui não dá tempo hoje. Mas seja você, que seja eu, esses anjos mensageiros, que não tenhamos medo de ajudar o nosso irmão, que está fraquejante, a motivá-lo a olhar somente para frente, a motivá-lo a não olhar para trás, que nós não tenhamos medo da censura, que nós não tenhamos medo do bloqueio do WhatsApp, que nós não tenhamos medo de familiar que vai virar a cara, porque houve um momento ali de verdade. Lembre que é verdade em amor, não é verdade em ira, mas é verdade em amor. Anuncie para quem quer que seja que quem não está em Cristo está em Sodoma. E qual que é o destino de Sodoma? Destruição, sem mais nem menos. E nós temos muito mais urgência do que a mulher de Ló em sair de Sodoma.
em desprender das coisas do mundo, nós temos muito mais urgência. E se você caminhou até aqui, não pare para contemplar as campinas verdejantes do ímpio. Muitas vezes nós paramos para contemplar, nós falamos, nossa, mas o ímpio prospera, hein? Nossa, mas o ímpio ele ganhou. Nossa, mas as coisas do ímpio vão para frente. Não pare para olhar. Não pare para olhar. Por quê? Porque o seu galardão já está reservado. O que o ímpio tem está aqui na terra, é isso, não passa disso. Mas o que nos espera, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, vamos ficar firmes, vamos ajudar uns aos outros. Não vou dizer para você que você vai ser firme 100% todos os dias. Por isso que sempre haverão anjos, sempre haverá anjos que irão a teu encontro, através de um irmão, através de uma palavra, através de um vídeo, através de uma mensagem, para te lembrar da mulher de Ló. E aí você não vai olhar para trás, você vai desistir de olhar para trás e vai prosseguir para o alvo, como Paulo disse. Prossigo, eu escolho prosseguir para o alvo, ainda que seja difícil, ainda que esteja doendo, ainda que tenha muita incredulidade no meu coração, ainda que eu seja fraquejante na fé, ainda que eu esteja com fraqueza para orar, eu prefiro ficar com Jesus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente e até a próxima.